Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia se valorizar mais de 2.000%, isso mesmo que vocês ouviram. Sabe o que significa multiplicar seu capital em mais de 20 vezes? Já imaginou isso? Ou seja, 100 mil no Banco do Brasil hoje poderiam se transformar mais de 2 milhões de reais. Claro que nada se trata de recomendação, mas para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou citar um fator que o mercado está escondendo sobre Banco do Brasil, que ele poderia ser uma ação para os próximos 10 anos, que poderia ser um dos maiores retornos da bolsa. Fora também uma grande perspectiva de retomada no resultado e bons pagamentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil, vocês já devem estar carecas de saber, é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 100 mil investidos no banco e hoje representa aí 43% da carteira total. Em segunda maior posição está o Itaú Unibanco, representando aí, né, uns 25% da carteira total, valor investido quase 60 mil reais, tá? Então perceba que também é uma grande posição aqui na carteira do canal. Tecnicamente, grandes bancos, né? Setor financeiro domina aqui a carteira. O Banco do Brasil, antes da gente tratar sobre potencial de alta, dividendos, valorização, fazendo aqui um check-up rápido sobre Banco do Brasil. Ele é o Banco do Agro. Todo mundo sabe que o Banco do Brasil ele é muito exposto ao agronegócio. É por isso que, em comparação ao Itaú, Bradesco e Santander, ele acaba tendo aí uma ciclicidade maior no seu lucro, porque ele depende do cenário agrícola, preço de commodities estáveis. Perceba que o preço da soja nos últimos 10 anos não tem ajudado muito o Banco do Brasil. Perceba que tem uma queda aí bem expressiva, mas com uma recuperação no agro, o Banco do Brasil poderia ser largamente beneficiado. E perceba que no ano de 2025, né, basicamente encerrando este ano, já que o quarto trimestre de 2025 será no dia 11 de fevereiro, já anotem aí, o Banco do Brasil vai divulgar o seu resultado e as minhas projeções é para um lucro de 4,1 a 4,2 bilhões, fazendo com que hoje, com o lucro líquido reportado até agora de 14,9, mais aí 4,2 bi, o banco poderia encerrar o seu lucro em 18,8 a 19,1 bilhões aí no ano de 2025, tá? E já para 2026, que vai começar em maio para as empresas, o Banco do Brasil já poderia ter uma leve recuperação no resultado, voltando a ter sim uma alta, principalmente porque o banco já tem conseguido aí, né, ter essa MPM 314, que vai dar uma aliviada nas questões de inadimplência, fora também que já tem um cenário de recuperação, queda da Selic para 2026, que pode beneficiar o Banco do Brasil no ano de 2026. Então já falamos aqui um check-up do que está acontecendo com o Banco do Brasil. Agora a gente vai tratar, será que o banco está barato? Porque, Pablo, de fato, o lucro líquido do Banco do Brasil tem caído. Mas a dúvida que não quer calar, será que olhando para longo prazo, será que ele foi uma boa ideia de investimento? Olha, pessoal, eu penso da seguinte forma, você pode odiar porque é estatal, você pode detestar porque é uma empresa do governo, mas uma coisa que a gente não pode negar, a gente trabalha com resultado. E olhando para longo prazo, o Banco do Brasil ele foi o melhor banco da Bolsa em rentabilidade. Então, muitos vão falar, ué, Pablo, como assim? O melhor não é o Itaú? De fato, o melhor é o Itaú, em qualidade, tá? Mas, pessoal, o que define um retorno total para o investidor não é somente a qualidade, não é só isso que importa. A qualidade é bom, mas o que importa? A qualidade mais o preço que você paga diferencia muito. E por esse caráter cíclico no Banco do Brasil, perceba que ele proporcionou um beta de rentabilidade maior. Para você que tem ações do Banco do Brasil desde os anos 2000, a ação chegou a custar 40 centavos. Já pensou nisso? Hoje uma ação do Banco do Brasil custa R$24. Ou seja, 24,33. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando aqui para vocês, tá? Se eu dividir isso aqui, ó, por 40 centavos, vamos supor, no longuíssimo prazo, o Banco do Brasil proporcionou ao acionista um retorno somente em valorização
5.982% de retorno. E isso eu só tô colocando valorização, arredondando foi uns 6.000%, pra gente ser mais exato. Só que o Banco do Brasil, todos sabem que paga dividendos. E qual que é a média de dividendos do banco? Fica na faixa de 8 a 8,5% ao ano. Então se a gente colocar aqui, ó, na taxa equivalente, pra gente tirar um cálculo, se ele gerou apenas em valorização, tá? Mais ou menos uns 6.000% de retorno até agora. Nem considerei em comparação ao seu topo histórico. Em 25 anos, só aqui ele já gerou 17,8% ao ano, quase 18% ao ano apenas com valorização. Aí, meu amigo, você vai pegar aqui, ó, 17,87 e você vai colocar 8,5 de yield, que foi o que ele pagou nessa média dos últimos 25 anos. O seu retorno total em Banco do Brasil foi de 26% ao ano na média. Ele superou o Itaú. O Itaú no mesmo período deu 21% ao ano na média. Vocês entendem que somente a qualidade não importa? De fato, a qualidade é importante. Mas o que acontece com o Banco do Brasil? Por que eu acho que, pra mim, ele é um banco que faz sentido na carteira? Porque ele é um banco bom, não chega à qualidade do Itaú, mas ele é um banco interessante, gira mais ou menos um ROI médio na faixa de 15% a 16% ao ano, porém ele é muito amassado. Por ele ser estatal, o mercado paga múltiplos baixos para Banco do Brasil, deixa ele muito amassado, muito depreciado. Hoje é o que a gente enfrenta. Perceba que hoje o preço sobre valor patrimonial de Banco do Brasil é de 0,77, você está comprando o banco no fundo, porque no mercado de alta ele negocia 1,5 facilmente. Então somente para ele voltar para a sua média de uma bolsa pelo menos normalizada, uma Selic mais baixa, você já teria um potencial de alta nas ações aproximado de 100%. Então você está comprando um banco aí muito barato, cotado pela metade do valor justo quando você coloca pela lógica do valor patrimonial por ação. E você quer ver, quando você coloca aqui, ó, o preço justo do Graham, olhando pela lógica do preço justo do Graham para Banco do Brasil, você percebe que o banco ele custa no mínimo, tá? No mínimo R$47. Que dividido por este preço aí, ó, de R$24, você tem um potencial de alta de quase 100% na cotação, denotando que o banco também está bem abaixo do valor justo. E quer ver, ó, um menos payout, você coloca aqui, vezes um ROI de 15% ao ano. Você tem um crescimento no lucro de 10.000%, somado a um dividendo yield médio de 8,5%, mais uma taxa de reinvestimento. Você poderia ter aqui daqui para frente com o Banco do Brasil 22% ao ano na média. Isso que eu nem tô colocando aqui, a reaplicação dos dividendos e também, né, esse potencial de valorização na ação. Então assim, pessoal, eu acho que o banco está barato e em comparação ao Itaú, por isso que eu prefiro deixar como ele com uma maior posição. Por mais que ele tenha uma qualidade inferior ao Itaú, a gente tem que assumir que devido a ele ser muito barato, ele proporciona pra gente mais assimetria, trazendo um potencial de rentabilidade muito acima da média para os investidores que tem Banco do Brasil na carteira. E sabe qual que é a grande cereja do bolo? É esse estudo que eu tenho aqui para passar para vocês. O Banco do Brasil ele está passando por uma tempestade perfeita. Agronegócio dando ruim, ele está passando por uma Selic em 15% ao ano e não é a primeira vez que isso aqui acontece com o Banco do Brasil. Olha o que aconteceu lá no ano de 2004, foi até que eu coloquei aqui em circulou, né? 2004, pessoal, o Banco do Brasil ele estava passando por um agro péssimo, preço de commodities desabando, ele estava passando por uma crise devido à alta da Selic. A Selic em 2004 estava em mais de 27% ao ano, ou seja, pessoal, o custo de fund para os bancos ficaram muito altos, tá? Consequentemente, o Banco do Brasil ele foi altamente prejudicado, com provisões e calotes. O que aconteceu? O resultado do banco afundou e ele ficou aqui péssimo. Só que para quem comprou na baixa, conseguiu 1.500% de alta em apenas 4 anos. A mesma novela se repetiu em 2016. Selic alta, agro ruim. O que aconteceu um pouco tempo depois? Banco do Brasil subiu 300% na cotação, fora os bons proventos, tá? E agora, a mesma novela está se repetindo. 2026, Banco do Brasil depreciado, cotado por um múltiplo bem baixo, a Selic nas alturas e agronegócio piorando. Olha o que tem acontecido com o preço sobre valor patrimonial. Ele está negociando igual 2016. Ele está negociando igual greve dos caminhoneiros. E ele está negociando igual 2004, início do Plano Real. Então, para você que olha para comportamento cíclico na bolsa, se você é para um investidor que gosta de aproveitar boas ações cíclicas, eu acho que o Banco do Brasil poderia ser uma oportunidade de ouro. Só que aí eu te faço a seguinte questão, você tá preparado? Porque não é para todo mundo, tá? Ele não é uma ação para todo mundo. Não é que nem o Itaú que não vai te dar trabalho. O Itaú é excelente, mas aí você vai conseguir uma rentabilidade um pouco menor. Não existe almoço grátis, pessoal. Pro investidor, né, que aceita correr uma pitada de risco um pouco maior, quer dizer, um risco, né, basicamente nulo, porque o Banco do Brasil, ele nunca vai quebrar.
banco estatal, o governo federal sempre vai salvar, só que você precisa ter um estômago um pouquinho maior, você precisa aguentar as volatilidades, porque o Banco do Brasil ele tem mais volatilidade, tanto oriundo do capital estrangeiro, pelo fato de ser estatal e pelo fato de ser uma empresa de commodities. Pablo, como assim? O Banco do Brasil, ele é uma empresa de commodities, porque se 1/3 da carteira de crédito dele está ligada no agro, o que ele depende? Ele depende de soja, ele depende de milho, ele depende disso. Então, se o cenário não está indo favorável, tudo vai dar errado, preço caindo, dividendo baixo, só que é neste momento que o investidor inteligente acaba acumulando. E para você que comprou nas baixas, então, vixe, já está com uma boa rentabilidade, né? Já está surfando uma alta aí, ó, de mais de 30% nas ações, fora também o bom dividendo que o Banco do Brasil pode pagar. E aí, se a gente projetar que o lucro do Banco do Brasil vai voltar em 2027 na faixa de 30 bilhões, o banco vai consequentemente voltar a ter um ROI médio, considerando o patrimônio líquido atual, pelo menos de 16%, já que já vai abrir espaço para o banco voltar a pagar um dividendo mais atrativo, porque a gestão já não vai ter mais motivo de ficar retendo tanto dinheiro em caixa. Então, se você colocar um dividendo aqui em Banco do Brasil, para você que está acumulando hoje ele aí, ó, a 140 bi de valor de mercado, pessoal, você está acumulando um banco hoje com yield projetivo de 9% ao ano. Já pensou nisso? Fora também o retorno embutido na ação, tá? Então assim, pessoal, eu acho que o banco está barato, só vai exigir um pouco da paciência do investidor, como já exigiu em cenários anteriores. Para quem comprou aqui Banco do Brasil na pandemia, olha só quanto ele chegou. Chegou a R$15 a ação. E detalhe que nessa época não era céu de brigadeiro não, ó. Se você pegar aqui, ó, o lucro líquido na pandemia foi de apenas 13 bilhões, foi muito baixo. Esse ano ele vai dar aí 20 bilhões, tá? Então assim, pessoal, Banco do Brasil já passou por cenários piores. Então quem se aproveita nesses momentos de baixa para acumular, acaba se dando muito bem. Ué, Pablo, você fala tanto, mas por que você não tá comprando? Porque ele já é uma grande posição da carteira, pessoal. Nem preciso comprar, sendo realista aqui, tá? Eu tô comprando Itaú no momento, que eu acho que tá barato, mas assim, por Banco do Brasil já ser uma fatia muito grande, representar metade da minha carteira, se ele se valorizar 100%, ele vai passar a representar 90% da minha carteira total. Então assim, eu não preciso comprar mais. Já tenho uma boa posição. Porém, entretanto, todavia, quando as outras empresas crescerem na minha carteira, o Banco do Brasil representar menos, eu posso voltar a aportar mais. Ou se o preço da ação cair forte, vir ali para uns R$21, que eu não acredito, tá? Acho que agora que a recuperação do Banco do Brasil está muito próxima, eu acho que tem muito mais probabilidade da ação continuar subindo, porque o mercado está trabalhando nessa reprecificação do papel, do que a ação aí acabar desabando. Só se um fator piorar, mas pelo que a gente indica não vai piorar. A Selic vai cair, a inadimplência no agronegócio já está pelo menos estabilizada, então o banco pode ficar menos pior em comparação aos trimestres anteriores. A gente vai ver isso no dia 11, que eu acho que vai ser um balanço morno, ficando ali em 4 a 4,2 bilhões. Portanto, o mercado está trabalhando essa tese de recuperação lenta, consequentemente a ação poderia subir até pós-balanço. Eu não espero, eu queria que caísse, tá? Porque se caísse, proporcionaria para nós comprar mais barato, e se o banco voltar com uma paulada forte, poderia trazer aí uma rentabilidade bem acima da média. Lembra que nada se trata de recomendação. E esse é um estudo que eu acho que Banco do Brasil no longo prazo pode girar mais de 30% ao ano na média. Se isso aqui se repetir, pessoal, vixe, você pode ficar muito rico com o Banco do Brasil. E mais uma vez mostrando que nada se trata de recomendação. É apenas estudos e vai depender de você aí querer ter Banco do Brasil ou não. Não é minha responsabilidade, tá bom? Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só aqui que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E para mim, que já sou investidor mais avançado de bolsa, mais casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma bela oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro que ela é totalmente vitalícia, ela é para sua vida toda. Segundo que ela é totalmente automatizada. A cada balanço, a qualquer segundo, a qualquer minuto, tudo aqui é atualizado automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores do mercado que conseguiram rentabilidades excepcionais. Você tem tudo isso ao seu dispor. Desce o Bazin com o seu preço teto, Benjamin Graham com o seu preço justo. Aí você tem aqui, ó, Peter Lynch com o seu PEG Ratio, ainda você tem o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Greenblatt, que conseguiu mais de 40% ao ano no longo prazo. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá?
Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo, até porque é uma queridinha dos investidores dividentes aqui da Bolsa. Em particular, tem ações do banco, maior posição, e sigo firme aí acreditando na recuperação do banco, fora também nesses preços baratos que eu comprei, que vai me trazer um grande retorno sobre o patrimônio líquido, capital investido, fora também bom dividendo no longo prazo que eu posso colher aí com o Banco do Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!